Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Boa noite, nós estamos começando mais um Redação BH News, aqui pela BH News, canal 9 da NET, 29 do HF e também pela internet bhnews.tv.br. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde e o Dia do Jornalista. Essa deve ser uma prova de que para ser jornalista tem que se ter muita saúde. Aí eu aproveito, mando um enorme abraço para os meus colegas, nossos colegas das redações de Belo Horizonte, todas as redações, os nossos colegas que trabalham nas assessorias, os jornalistas que já se aposentaram, mas que continuam com a alma do jornalista, com a veia do pensar do jornalista. Um grande abraço àqueles que cumprem as alegrias e as tristezas desse nosso ofício de construir a informação, porque na verdade nós somos só aqueles que fazem a informação chegar de onde acontece até aqueles que querem consumi-la. Bem, sábado pela manhã, o governador Alberto Pinto Coelho fez um anúncio do seu novo secretariado, ou pelo menos das mudanças que praticou no secretariado. O chamado núcleo duro do poder foi pouco alterado, quase nada alterado. Permaneceu bastante parecido com o secretariado de Antônio Anastasia. Então vamos conferir agora qual foi a composição anunciada pelo governador Alberto Pinto Coelho. Posse concorrida do secretariado do governador Alberto Pinto Coelho. A espinha dorsal vem do governo anterior, com 9 entre os 17 secretários. Uma surpresa é o secretário da Saúde, José Geraldo de Oliveira Prado, que era secretário-geral da Assembleia Legislativa. A posse foi prestigiada por políticos, com presença de 24 deputados estaduais e 9 federais, da oposição e situação. O senhor tem um programa para 9 meses de governo com esse secretariado que seja efetivo, que dê para se cumprir em 9 meses? A nossa missão maior é dar continuidade com estímulo, com celeridade, mirando-nos no exemplo do nosso ex-governador Antônio Anastasia. Esse governo tem norte, tem políticas definidas, tem gestão eficiente e eficaz, e nós não deixaremos com que essas metas não possam ser cumpridas. Essa é a nossa missão maior. A questão da mobilidade urbana, nós já vamos colocar o edital de licitação do novo Rodoanel Norte, que além de ser uma solução para equacionar o trânsito pesado do atual anel, representa também um novo eixo de desenvolvimento na região metropolitana. Bom, na verdade o que nós vimos foi o que aconteceu hoje na cidade administrativa, a cerimônia de posse dos novos secretários. Só que no sábado o governador anunciou o secretariado novo e é isso que nós vamos ver agora, ele anunciando o seu novo secretariado. Roda. O governador Alberto Pinto Coelho anunciou no último sábado no Palácio da Liberdade a formação do novo secretariado. Das 17 pastas, 9 permanecem com seus respectivos titulares e 8 terão novos ocupantes. Entre os secretários que permanecem estão Danilo de Castro, do Governo, Leonardo Colombini, da Fazenda, Renata Vilhena, do Planejamento, Ana Lúcia Gazola, da Educação e Rômulo Ferraz, da Defesa Social. Os novos secretários anunciados são José Geraldo de Oliveira Prado, secretário de Saúde, Trabalho e Desenvolvimento Social, ocupado por Eduardo Bernes. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico será Rogério Nery de Siqueira Silva. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana será comandada por Alencar Santos Viana Filho. André Luiz Coelho ficará com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Transportes e Obras Públicas será ocupada por Fabrício Torres Sampaio. Raimundo Benoni Franco, secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e do Nordeste de Minas Gerais, e secretário-geral da Governadoria, Custódio Antônio de Matos. De acordo com o governador, a formação da equipe é o resultado de uma busca pela competência. Em realidade, a formação de um governo não é uma escolha de ordem pessoal. Ela reflete, com certeza, uma meditação muito grande, a busca da competência e do espírito público onde quer que ele esteja. Naturalmente guiado por esses princípios e ouvindo os partidos que compõem a aliança, é que buscamos a nova formação de governo. Bom, aí então você
viu o que aconteceu no sábado, nós invertemos a ordem, né? O que aconteceu hoje pela manhã foi a posse do novo secretariado. No sábado, o anúncio feito pelo governador Alberto Pinto Coelho no Palácio da Liberdade. E hoje também, quem esteve em Belo Horizonte, voltou à sua terra natal, foi a presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff veio vistoriar as obras do aeroporto de Confins, aquele mesmo cheio de obras. Você entra em Confins, não sabe se você é passageiro ou se você é operário. Tamanha a confusão que está acontecendo no aeroporto de Confins. Veio também fazer a entrega dos diplomas do Pronatec e entregou máquinas em contagem, máquinas que fazem parte do pacote do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Em mais uma visita a Minas, a presidente Dilma Rousseff assinou na manhã desta segunda-feira o contrato da concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins. O terminal será concedido à concessionária BH Airport, formada pelo grupo CCR. Durante seu discurso, a presidente afirmou que a concessão marca um passo da transformação do sistema aeroportuário brasileiro. Ao meio-dia, Dilma participou da formatura de 1.500 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, no Minas Centro, em Belo Horizonte. Às 4h30 da tarde, ela ainda fez a entrega de 151 máquinas em contagem. A presidente retorna para Brasília neste momento. O mais curioso, e eu vou comentar isso com o Barroso daqui a pouquinho, é que a presidente Dilma foi ao aeroporto de Confins, vistoriou as obras e disse que dificilmente o aeroporto ficará pronto para a Copa do Mundo. Mas também anunciou a construção de mais 30 aeroportos em Minas Gerais. Ora, mas se não termina Confins, vai começar mais 30? Isso é só para a gente entender. Bom, mas o Instituto Datafolha divulgou pesquisa que aponta para a queda dos índices de escolha da presidente Dilma, visando as próximas eleições de outubro para a presidência da República. De acordo com esses dados, os dados vão aparecer aí na tela, a presidente que na última pesquisa tinha 44 pontos, caiu para 38 pontos. O senador Aécio Neves, pré-candidato do PSDB, permaneceu com 16 pontos. E o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, subiu de 9 para 10 pontos na preferência do eleitorado. Uma outra lâmina que chama a atenção na pesquisa do Datafolha é que entra agora aí. É um dado divulgado que mostra uma mudança nas prioridades exigidas do governo por parte do eleitorado. E aí você vê, a saúde em janeiro de 2013 ocupava o primeiro lugar, a principal preocupação dos eleitores. Ela caiu 14 pontos. Ela passou de 48 para 34 pontos. Já a segurança pública, que no mesmo mês de janeiro, e você acompanha aí no gráfico, no mesmo mês de janeiro, tinha 10 pontos, agora na pesquisa passa a ser a segunda preocupação do brasileiro, com 20 pontos, subindo 10 pontos. Vale lembrar que na saúde, e a gente tem que sempre lembrar, na saúde estão as principais preocupações dos programas estabelecidos pela presidente Dilma Rousseff, particularmente o programa Mais Médicos, que foi onde a presidente mais apostou os seus cacifes. Mas durante a posse do novo secretariado, o governador Alberto Pinto Coelho comentou a queda de intenções de voto na presidente Dilma. Eu diria que é um reflexo do que estamos assistindo, da preocupação latente com relação aos rumos da economia nacional. Bom, está aí o que disse o governador Alberto Pinto Coelho, e Barroso esteve lá na posse do novo secretariado. Vamos começar então conversando no sentido inverso. Primeiro vamos começar falando sobre a visita da presidente Dilma Rousseff a Belo Horizonte. É interessante a gente ver, Barroso, e eu estou pegando no sentido contrário para a gente terminar com o nosso cenário aqui. Mas é importante a gente perceber que nos primeiros 3 anos de governo, a presidente Dilma Rousseff esteve 6 vezes em Belo Horizonte. Mas de novembro até agora, portanto, em 5 meses e meio, 6 meses de governo, ela já veio 12 vezes. É interessante fazer essa comparação. Pura campanha, né? A presidente Dilma, eu queria só constatar isso antes da gente entrar nesse aspecto dessa revisita dela quase sempre aqui a Belo Horizonte, que a presidente Dilma chegou aqui hoje de pés trocados, assim, como naquela foto famosa do Jânio Quadros, quando ele estava para renunciar, porque ela chega com uma baixa nas pesquisas muito forte. Ela chega para inaugurar um aeroporto, como você disse, que não vai ser assinar a concessão de um aeroporto que não vai ficar pronto para a Copa. Quanto tempo que esse aeroporto está em obras, está assim, sendo preparado para a Copa do Mundo? Ela chega aqui com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, parceiro dela,
que pede licença da Câmara, né? Pede André Vargas, o deputado André Vargas, pediu licença por causa de suspeitas de relações espúrias com o doleiro. Um doleiro que está preso, inclusive. Está preso, É. está na cadeia. Para completar tá na o cadeia. cenário, um doleiro que está na cadeia. Ela chega aqui, essa pesquisa da Folha mostrou que 78% das pessoas acreditam que existe corrupção na Petrobras. Entrou até a capa, tem até a capa da revista Época dessa semana, que mostra lá, exclusivo, propina na Petrobras, mostra vários tipos de propina. E a Dilma, como se sabe, nesse período todo, ou ela era presidente, como está agora, ou era ministra forte do governo Lula e era também a coordenadora do Conselho da Petrobras. Né? E ainda nessa sua linha de raciocínio, vale lembrar que nós tivemos aqui na sexta-feira o presidente do Minas Petro, que deixava bem claro que essa nódoa no estilo de gestão da Petrobras impactará sim na gestão da Petrobras, na administração dos preços, na condução da política de fornecimento de combustíveis. E isso para nós é uma notícia muito ruim. E está impactando também nessa posição da presidente Dilma. E só para complementar, nessa pesquisa do Instituto Datafolha, 65% das pessoas acreditam que a inflação vai voltar mesmo e vai aumentar. Portanto, eu queria falar o seguinte, o volta Lula, cai Dilma e o volta Lula está crescendo muito. Eu conversei com várias fontes do PT, eles ficam meio reticentes, mas eles dizem o seguinte, que se Lula disputar a presidência da República, é um nome líquido e certo. Eles falam que ela é só certa. Portanto, há um processo aí, que se ela cair, ela está em 38%, se ela cair ao patamar de 30 e poucos %, Lula volta para ser candidato, sem dúvida. Perfeito. Barroso, para a gente finalizar, posto do novo secretariado, o núcleo duro do governo permanece, não tem alteração alguma no núcleo duro do governo. Mas o que muda, do seu ponto de vista, primeiro do ponto de vista técnico, né? Aqueles que foram para ocupar as novas pastas, e do seu ponto de vista político, porque o próprio governador Alberto Pinto Coelho disse que ele fez a escolha do binômio competência, alianças políticas. É lógico, ele vai ter um governo de 9 meses, ele vai querer deixar a marca dele. Mas é um governo, ele disse isso hoje, foi o secretário Danilo de Castro que disse, é um governo de continuidade, mas não é um governo de continuismo. Portanto, ele vai querer deixar a marca dele e ele já trouxe para o secretariado, além de manter esse núcleo duro, que a gente chama de núcleo duro, com exceção da secretária Dorothea Werneck, que a gente pensava que ficaria e não ficou, ele trouxe pessoas da Assembleia Legislativa, como é o caso do José Geraldo, que era o secretário-geral da mesa da Assembleia Legislativa, trouxe técnicos competentes, ele vai querer dar um elan, uma marca no governo nesses 9 meses. Porque ele não deve se recandidatar, o acordo é esse, ele quer deixar a marca do governo Alberto Pinto Coelho, sem dúvida. Perfeito. Barroso, amanhã tem muito mais coisa para a gente falar. Vamos ver para onde vai o nosso mundo político e amanhã a gente conversa mais. Falou. Muito Grande obrigado. abraço. Bom, e agora a gente vai para o intervalo. Nós vamos para o intervalo. Rapidamente a gente volta com o segundo bloco do Redação BH News, falando sobre aumento de passagens de ônibus e vamos falar também sobre a pesquisa de quanto custa uma festa de 15 anos. Aguarde. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bichou na mudança do cenário. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, você pode participar do nosso programa, basta que você entre pelos nossos canais de comunicação. As redes sociais estão abertas, você vai pelo Facebook, facebook.com/redação BH News, no Twitter, @redação BH News, ou então pelo e-mail, redação@bhnews.tv.br. Você entra, passa sua mensagem, passa sua crítica, passa sua denúncia. Elogios se tiver também, por favor, né? Porque senão a gente, né, ninguém sobrevive. De vez em quando tem que dar uma massageada no ego de quem produz o Redação BH News aqui. Então, tudo aquilo que você quiser falar conosco, utilize os nossos canais de comunicação, Facebook, Twitter ou e-mail, e nós estaremos conversando com você. Olha, fazer uma festa de 15 anos não é tarefa simples, não.
E olha, para você ter uma ideia de como é difícil, a variação de preços é tão grande que eu vou até me sentar para conversar sobre a variação de preços numa festa de 15 anos. Feliciano Abreu, tudo bem? Tudo bem, Paulo, e você? Fez boa viagem? Ótima, graças a Deus. Voltou bem de viagem, Muito tranquilo. descansado. Agora já traz uma notícia, logo de cara já vem com uma informação dessa, Feliciano? Pois é, não é fácil, né, Paulo? Quem está aí com criança, jovem em casa, né, quer fazer uma festa de 15 anos, tem que preparar o bolso, fazer um bom planejamento. Nós fizemos essa semana um levantamento, na semana passada, na verdade, um levantamento para 300 convidados e as variações são significativas, mas vale lembrar também que há, em virtude dessa diferença tão grande, diferenças também de qualidade. Por isso que os pais devem se nortear com a pesquisa e pechinchar bastante. Pra você ter uma ideia, Paulo, olha, convites hoje, 100 unidades, custa de R$ 411 até R$ 800, uma diferença aí de 94%. A própria filmagem de R$ 500 até R$ 2.200, o álbum de fotografia de R$ 700 até R$ 2.650. Isso é que me chamou a atenção, um álbum de fotografia de de 700 reais a R$ 2.650. Aí não é um pulo, é um salto, é um exagero. Salto, né? E tem piores, olha, o som, as meninas querem boate, né? Claro. E o que acontece? A boate, o valor total completo para se montar uma boate hoje é de R$ 790 até R$ 6.930, com a diferença de 777%. Quando a gente fala no aluguel do salão de festas, olha, tem uma variação de 1.114%. Que vai de de R$ 600 até R$ 1.950. O buffet de R$ 13.500 para 300 convidados até R$ 22.500, com a diferença de 66%. Olha, e resumindo, Paulo, somando todos os mais baratos e os mais caros, nós ficamos em uma festa dentro desse padrão de R$ 20.131 até R$ 51.431, uma diferença de 155%. Por isso que eu falo, é a questão, fazer um bom planejamento, as adolescentes já convivem com outras que fazem festa no mesmo ano, os pais pegam referência de outros fornecedores para que possam pechinchar em cima da base de preço que nós pesquisamos. Porque aí faz realmente uma festa desejável sem realmente estraçalhar com o orçamento, né? E olha que você não comentou em nenhum grande arrobo, como trazer um grande conjunto, Exatamente. como fazer uma surpresa enorme para todos os convidados. Você falou uma festa extremamente tradicional. Tradicional, padrão. Como você disse, o céu é o limite. Se trazem um artista de uma novela, ou uma dupla sertaneja da moda, que tem muitas festas acontecendo isso, aqui em Belo Horizonte principalmente, a gente nota que o valor aí fica astronômico. Ou até mais barato também, quando a pessoa não puder fazer uma festa dentro desse padrão, fazer uma festa mais barata realmente, chamar ali a turma de amigos, um salão de festas aí, como eu falei, custando R$ 790, que é muito mais barato do que um que custa R$ 8.500. Tem salões até mais caros do que esse. A gente pegou dentro da moda aí as que elas estão mais preferindo, os jovens estão preferindo mais. É importante ressaltar que para você fazer uma festa de 15 anos é justo que você satisfaça o desejo da sua filha de 15 anos, mas também lembre-se que você tem que continuar sobrevivendo no dia seguinte à festa. Exatamente. Senão não vai adiantar nada ter feito a festa. É a mesma coisa de casamento. Pensar bastante, porque a emoção fala mais alto que a razão, né, Paulo, nesses momentos. E você pode gastar muito dinheiro e no outro dia ficar em situação lamentável. Então, realmente, é fazer um planejamento, uma poupança. Se a criança já tem, a adolescente já tem 13 anos, é pensar realmente a longo prazo para que você tenha aí, agrade ela, né? Ou até viagens também, né? Algumas adolescentes estão pedindo viagem. E colégio tem estimulado a isso também, porque o custo fica bem menor. Bom, Feliciano Abreu está toda segunda-feira conosco. Cada segunda-feira ele traz uma pesquisa feita pelo Mercado Mineiro para que você cidadão, você consumidor, na hora de fazer a sua decisão, faça com a luz da razão e da boa informação. Feliciano, uma ótima semana para você. Para você também, Paulo. Segunda te espero de volta. Com certeza, um grande abraço. Bom, nós vamos dar um pulinho ali na redação agora que eu quero falar com Renata Dairel. Renata Dairel, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Paulo, infelizmente eu chego aqui com notícias não muito boas. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou hoje um aumento de 14% para os consumidores residenciais da CEMIG, a partir de amanhã já. Já para as grandes indústrias, o aumento é de 12,42% e os consumidores de baixa tensão, que devem impactar a conta de luz do comércio, indústrias de pequeno e médio porte, vai subir 15,78%. Dureza começar a semana já com essa notícia, né, Paulo? De Deus, eu já estava fazendo a conta aqui, estava conversando agora há pouco aí sobre conta de luz, tentando decifrar quanto de imposto tem na conta de luz. Eu achava que era só o declarado, mas um amigo meu que vai vir falar aqui a semana que vem a esse respeito, está até aqui conosco, o doutor Ezio Mansur, disse que a semana que vem quer conversar aqui um pouco sobre contas de luz e quanto você paga de impostos dentro de uma conta de luz. Eu já estava assustado com o que está declarado, agora eu vou ficar mais assustado ainda. Mais alguma informação, Renata Dairel?
Tem sim, Paulo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a suspensão do aumento das tarifas de ônibus. Mas mesmo assim, alguns manifestantes foram às ruas da capital hoje. O trânsito está bastante lento no centro de Belo Horizonte. A gente tem aqui imagens da Praça 7, onde cerca de 500 manifestantes estão lá reivindicando, pedindo para que esse prazo de 30 dias seja realmente uma coisa fixa, que não aumente essa tarifa do ônibus em 20 centavos. Perfeito. Mais alguma informação, Renata? Sim, a passagem da presidente Dilma aqui por Belo Horizonte também resultou no encontro com os membros da ocupação William Rosa. Ela conversou com cerca de 8 integrantes e, segundo Lacerda Santos, que é membro da ocupação, ela garantiu a continuidade do diálogo e disse que vai analisar os pedidos com carinho. Esses pedidos são que tem relação com o leilão que vai acontecer no próximo dia 14, de um conjunto de terras pertencente ao Ceasa Minas, de qual faz parte a ocupação William Rosa. A presidente disse que o governo federal não tem nenhum interesse em privatizar toda a área e prometeu se informar e ver se dá para doar uma parte desses terrenos ao Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Vamos esperar então a decisão da presidente Dilma. Renata, muito obrigado. Você volta daqui a pouquinho com as notícias do Brasil e do mundo. E a Renata falou sobre o aumento das passagens. Primeiro, agradecer a contribuição inestimável que todos os portais, o AIA, M, Tempo, Hoje em Dia, dão para o nosso programa. O nosso programa chama Redação BH News. Nós fazemos uma leitura do que é notícia, do que está nas redações, e a gente sempre cumprimenta, parabeniza, dá crédito a esse trabalho fantástico que esses jornalistas, que esses chefes de redação, que esses diretores de jornalismo executam para bem informar nossa população, bem informar Belo Horizonte, a região metropolitana e todo mundo que consome notícia vinda de Belo Horizonte. Mas a Renata falou sobre o aumento das passagens, que na sexta-feira foi anunciado pela BH Trans e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, um aumento médio da casa de 7,5%. Esse aumento, ele estava em vigor na sexta-feira, já com a data marcada para 0 hora do dia 6, 0 hora de ontem, domingo, só que uma liminar no final da tarde veio e impediu o aumento. Essa liminar chegou até a gente aqui, nós até divulgamos no finalzinho da edição do Redação BH News. Manifestantes foram às ruas, nós conversamos com o pessoal do Tarifa Zero, o Tarifa Zero voltou à rua hoje. Enfim, nós estamos aí tentando entender essa confusão. Na manhã de domingo, as empresas amanheceram cobrando, mesmo o contrário liminar, amanheceram cobrando os R$ 2,85 e mais os preços majorados. Estou aqui com o doutor Érzio Mansur. Muito boa noite, mais uma vez é um enorme prazer tê-lo aqui conosco. O doutor Érzio é uma pessoa com a qual a gente sempre troca boas informações. E eu fico assustado, doutor Érzio. Primeiro que eu queria entender uma coisa. Eu, cidadão comum, se recebo uma comunicação, uma determinação da justiça, logo me apresso em fazê-lo, porque posso estar incorrendo num erro muito maior. Por que as empresas de ônibus amanheceram o domingo cobrando a passagem majorada e depois tiveram que fazer às pressas um vai atrás, um volta atrás para poder corrigir? Você falou muito bem, é isso mesmo. Nosso telespectador, inclusive, tem que fazer isso mesmo. Chegou uma decisão judicial, aquilo não é uma opinião, não é um parecer, não é uma sugestão. Aquela espada que a gente vê na figura da justiça, vê-se muita justiça com a venda nos olhos, né? Às vezes cega, mas aquela espada é exatamente a força do Estado para fazer cumprir as decisões do Estado, no caso o Poder Judiciário. Pode ser que tenha acontecido o seguinte, você disse que se você recebe uma decisão, você vai cumpri-la, ou pode recorrer, claro, né? quando é cabível. Mas pode ser que as empresas não tenham recebido, e foi a alegação delas, né? Elas não teriam sido comunicadas com relação a essa decisão. Doutor Érzio, eu recebi aqui no estúdio, doutor Érzio, eu fico assustado, na verdade, porque eu sei como funciona, às vezes, os recursais, as boas orientações de um advogado, dizem, olha, não aceite assim, faça assim, mas eu fico assustado porque quando você descumpre uma decisão que diz respeito a você e uma outra relação, perfeito, mas você está descumprindo uma relação que afeta toda uma população. Exatamente. Então isso me assusta muito, doutor. Exatamente. E mais do que ser é uma população, e é um poder público, porque nós estamos tratando de um serviço público que é explorado pelo particular, nada contra o lucro. Mas é um serviço explorado pelo particular que visa lucro e um serviço público, é uma concessionária, é uma concessão, é através de licitação, pelo menos deveria ser. Não é? Bom, e quem pagou os R$ 2,85 do ônibus que
que são as linhas que transportam mais de 80% da população, que custava R$ 2,65 e que pelo aumento passou a R$ 2,85. Quem pagou? Veja bem, Será se foi feita a publicação, e foi, Sim. né, avisando do aumento para o domingo. Se não houve a comunicação, prefeitura e ou empresas com relação à decisão judicial de suspender, foi um liminar que o Ministério Público conseguiu, de suspender esse aumento, até que o Ministério Público possa analisar e pediu 30 dias, e foi o que a Justiça concedeu, e acabou de dizer, houve uma tentativa de reversão, de se cassar essa liminar de primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, hoje à tarde, no começo da tarde, confirmou a liminar, ou seja, está suspenso o aumento, pelo menos neste prazo de 30 dias. 30 dias para quê? Para exatamente ver se esse aumento é pertinente, é legal, cumpre o script com relação a quais são os parâmetros para se aumentar e determinar a tarifa de transporte coletivo. A comunicação da BH Trans e da Prefeitura fez referência a um estudo feito pela consultoria Ernst Young, que indicava alguma possibilidade de aumento nas passagens e há até contraditórios sobre isso. E até a contradição sobre isso, o vereador Arnaldo Godoy esteve aqui nessa mesma cadeira e questionou essa decisão da Prefeitura com 7,5%, porque os estudos apontam para um índice menor e as representantes do Tarifa Zero também colocaram isso da mesma forma. Sim. Mas eles alegam que deveriam entregar, que estão embasados nessa consultoria da Ernst Young. Lhe pergunto, a prefeitura é um bem do povo. Exatamente. É nossa. É nossa. Sua, é minha. É nossa. Do nosso telespectador. Que somos contribuintes. Sim, claro. E daqueles que e dependem mesmo que não fôssemos. E mesmo que não fôssemos. Do cidadão. Sim. Não do contribuinte, do cidadão. Então, se a prefeitura é nossa, por que é que eu não posso ter acesso à pesquisa feita pela Ernst Young? Dados sigilosos, hein? A gente vê isso toda hora. Não, inclusive o Ministério Público vai ter acesso a dados sigilosos. Ora, tudo bem, existem situações, existe aí a lei da transparência que estabelece lá prazos para acesso a documentos públicos, né? De 5 anos, 10 anos, 20 anos, etc. Tudo bem, isso pode ser feito, mas são dados. Quando você diz que um documento público ele tem que ser resguardado do sigilo, nós estamos falando de questões estratégicas, né? Vamos imaginar aqui armas nucleares, né? Estratégia comercial profunda, né? Com relação aos nossos vizinhos, ou mesmo outros players, outros parceiros do Brasil no mundo inteiro. Isso sim merece um sigilo, porque você pode estragar uma negociação. Agora, poxa, como você diz, nós estamos mexendo no bolso do cidadão, do usuário do transporte público ou do seu patrão, que paga ali o Vale Transporte, por exemplo. Por que sigilo? Ao contrário, deveria ser dada toda a transparência exatamente para dar a tranquilidade ao cidadão, ao usuário. Eu falo, olha, nós vamos ter que cobrar mais porque, de fato, aumentou este item, o pneu, o óleo diesel, o carro, o salário. E já estão dizendo, inclusive, olha, que se não der o aumento, não tem como dar o salário. Levantando de novo aquela questão que foi colocada na greve dos motoristas e dos trocadores, de que seria uma greve combinada. Não teve esse tipo de conversa? Sim, na época da oportunidade vazou a informação de que sindicatos combinaram a greve para que forçassem o aumento lastrear do salário, o discurso do aumento da tarifa. Da passagem. Exatamente. Na verdade, são coisas que a gente tem que entender de uma maneira um pouco mais transparente. A gente espera que com essas informações o cidadão se desperte. Sim, não, e está de parabéns o Ministério Público, está cumprindo um papel assim exemplar, especificamente nesse ponto. Eu falo, olha, suspenda, o pedido esse, suspenda a aplicação do aumento até que nós possamos analisar. E está lá com o corpo técnico do Ministério Público, convocado para isso, exatamente para analisar se aquele aumento apontado, decidido, ele é justo ou ele não é justo. É o que o cidadão merece, não? Vamos esperar então para ver como é que caminha essa decisão que assusta em primeiro momento a população. A população tem que ter entendimento das decisões dos seus governantes, sim, particularmente quando mexem no nosso bolso. Exatamente. Então, está de parabéns. Olha, está de parabéns o Ministério Público. Eu espero que a Prefeitura colabore, explicando, né, e dando ali os seus argumentos para mais um aumento para o cidadão num país que se diz de inflação zero. Doutor Nésio Mansur, muito obrigado por sua presença. Uma ótima noite. Sabe que o convite é sempre feito. Volte sempre. Será sempre uma honra. Um grande abraço. A semana que vem nós vamos falar sobre contas de luz. Transparência. Não é a CEMIG, hein? Não precisa ter paixão com relação à CEMIG. São as contas de energia elétrica no país todo. No país inteiro. No país todo. Eu desafio aqui o nosso telespectador já de agora, de pronto. Pega a sua conta de luz, dá uma olhadinha, independentemente se é CEMIG ou não. Dá uma olhadinha nela e vê se você consegue identificar lá o que é energia e o que é transporte da energia, de transmissão da usina, de distribuição aqui na rua. Você vai começar a se assustar, inclusive, com os tributos. Mas esse é um assunto para a semana que vem. A gente vai para o intervalo, volta já já. Nós vamos trazer uma matéria que
de início me deixou muito assustado. A Anvisa está permitindo aí índices de presença dentro de produtos de alimentação, presenças de até pelo de rato, são suportadas certas quantias dos pelos de ratos dentro do alimento, de acordo com uma decisão da Anvisa. Eu estou assustado, eu quero entender um pouco melhor. E hoje também, Dia Mundial da Saúde, a gente vai conversar com o presidente da Associação Médica de Minas Gerais, o Dr. Lincoln. A gente volta em instantes. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora é só o Dr. Lincoln. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bem, hoje é dia 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde. Eu, no começo do programa, disse que também é Dia do Jornalista. E até pensei, será que porque é Dia do Jornalista é o Dia Mundial de Saúde? Será que tem alguma relação para a gente pensar? E particularmente hoje, o nosso produtor, o João Paulo, está testando minha saúde no limite. Mas tudo bem, a gente sobrevive até o final do programa, né, João? Hoje, segunda-feira, 7 de abril, aconteceu na Assembleia Legislativa uma reunião onde se comemorou o Dia Mundial da Saúde. Nesse encontro foram debatidos temas extremamente importantes: financiamento da saúde, problemas com o Sistema Único de Saúde, honorários médicos, o relacionamento do plano de saúde com a classe médica, a situação dos hospitais e o programa Mais Médicos. Como vocês podem ver, foi um encontro que discutiu de maneira bastante ampla alguns dos pontos que mais preocupam na saúde. Mas para falar sobre esse encontro, sobre essa reunião, está em nossos estúdios o presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Lincoln Lopes Ferreira. Doutor Lincoln, muito obrigado por sua presença aqui conosco. É um prazer poder recebê-lo aqui. O prazer é todo nosso. Em nome da Associação Médica de Minas Gerais, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Lincoln, discutiu-se financiamento de saúde, discutiu-se Sistema Único de Saúde, relação dos médicos com os planos de saúde. A população precisa entender um pouco melhor tudo isso, porque, vez por outra, corre-se no risco ou no erro de avaliar-se a conduta e a postura do médico por falhas do sistema de saúde. Como é que a Associação Médica vê isso? A Associação Médica vê com muita preocupação, Paulo, no seguinte aspecto. Em primeiro lugar, nós temos como modelos para a saúde brasileira os modelos canadense e inglês, em que o Estado financia da ordem de 74% do total dos gastos em saúde. O Estado brasileiro financia 42%. Então já começam as coisas a dar errado a partir de um momento em que, para uma população de 200 milhões de habitantes, nós temos orçamentos muito baixos. Além disso, nós temos problemas de gestão, não resta dúvida nenhuma. Ou seja, além de poucos recursos, os recursos não são bem empregados. E o sistema privado, para onde as pessoas acabam sendo impelidas a ir, cerca de 50 milhões de brasileiros hoje estão no sistema privado, esse sistema ele é um vaso comunicante com o sistema público. Então, ocorre uma transferência dos problemas do sistema público para o sistema privado. Ou seja, ali também existem problemas de subfinanciamento, existem problemas de fluxo, o que faz com que a estrutura de funcionamento da saúde do Brasil ela seja muito precária quando olhada sobre todos os aspectos, sobre olhado do aspecto do usuário e quando olhado também do aspecto dos profissionais de saúde e inclusive também do ponto de vista das fontes pagadoras. Nós temos que sair desse nó. A minha pergunta vai bem em cima disso mesmo. Um quarto da população está atendida pelo sistema privado, um quarto da população brasileira. Se um quarto da população brasileira migra para o sistema privado, um número que era muito menor há uma década. Se pensarmos em uma década, sim, esse número era extremamente menor ao que temos hoje. Exatamente. Os problemas de uma má gestão na saúde são transportados, como o senhor disse. E nós temos, então, agora um problema muito maior para administrar, porque aquilo que veio como remédio, como solução, acaba trazendo um problema maior. Como é questionar essa questão? Para dar assim, uma dimensão, para que as pessoas entendam, o orçamento para cuidar desse 1/4 da população é maior do que para cuidar dos 3/4 restantes. Então já começa por aí, veja os problemas. Os problemas existem na saúde suplementar, mas eles são de menor número. Talvez esse excesso de afluxo de pessoas é que tivesse sido subdimensionado pelo setor. E construir-se hospitais não são coisas que são feitas de uma hora para outra. Então, talvez o excesso de afluxo é que tenha trazido o problema.
no tempo ele se dimensiona. O sistema público, por outro lado, ele poderia ver essa migração como até um alívio. E, na realidade, isso não ocorre. Tamanho o subdimensionamento e os problemas crônicos de anos e anos e anos de subfinanciamento. Tem solução? É claro que tem. Ela passa, primeiro, por um entendimento das realidades locais. Nós temos muitos municípios muito pequenos. Esses municípios não precisam de estruturas hospitalares, eles precisam de pronto atendimento que resolvam os problemas locais com redes interconectadas de referenciamento e contra-referência de municípios médios que resolvam problemas, maternidades e, finalmente, os grandes centros para atender aqueles problemas mais complexos. E me chama a atenção, Paulo, o seguinte, nós estamos numa janela de oportunidade demográfica. Isso não vai durar para sempre. A população brasileira envelhece muito rápido. Então, nós temos 2021 chamado ano de ouro da população, o maior número de pessoas possíveis em idade produtiva, com poucos dependentes jovens e idosos. Só que isso rapidamente caminha para que nós tenhamos uma grande população de idosos e dependentes de doenças crônicas. Então, se nós não nos estruturarmos, na realidade, é cada vez pior a perspectiva. Nós já sabemos disso hoje. Nós estamos discutindo isso hoje em 2014. Tem data, 2021. Tem data em que a população começa a declinar, 2039. E é perfeitamente possível. Ninguém está se falando em soluções mágicas ou absurdamente caras. E o que se faz em medicina preventiva nesse país? Porque o senhor está falando exatamente nesse aspecto. O senhor diz, já sabemos que temos aí um ano de ouro, mas sabemos que teremos anos duros, de chumbo para frente. Sim. Então, o que se faz para a medicina preventiva para que pelo menos possamos diminuir aquilo que vai acontecer lá na frente? Muito bem. Os cuidados primários, eles têm recebido uma atenção especial, tem aumentado o investimento nos cuidados primários e eles são capazes de resolver até 85% dos problemas. Os cuidados primários, estou dizendo especificamente a medicina de família e comunidade. Então, treinar pessoas... nós dizemos assim que, exceto cataclismas naturais, a maioria dos problemas começa pequeno e na saúde não é diferente. Então, fazer um direcionamento e um treinamento de profissionais voltados para isso. Fazer também um treinamento e direcionamento de profissionais voltados para a gestão das doenças crônicas, que aí já não são mais curáveis, mas são estáveis, e em se mantendo estáveis, você pode perfeitamente administrar a potencialidade desse problema. A vida acaba, isso aí não tem jeito. O que nós estamos falando é simplesmente de um prolongamento, mas um prolongamento com qualidade e estruturado, que é o que todos nós desejamos. Quando a gente fala em saúde, a gente fala muito da relação entre médico-paciente, particularmente dos médicos com relação aos seus honorários médicos e aquilo que ganham. Tem-se uma dúvida muito grande com relação ao que paga o plano de saúde para o médico. Essa questão está bem equacionada? Como é que anda essa questão da discussão da área médica? Infelizmente, ainda não. A classe médica fez uma proposta, essa proposta é de 2004, quer dizer, ela completa 10 anos agora, de criação de um referencial, chama-se Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. É um referencial ético, que contempla, inclusive, variações, não é uma tabela, e que, se implantada, permitiria, então, um estabelecimento de um honorário digno, ético, e o estabelecimento também das incorporações tecnológicas, porque todas as tabelas anteriores, inclusive a do SUS, não permitem esse tipo de incorporação tecnológica. E é muito rápido na saúde. Então você começa a fazer procedimentos que simplesmente não existem mais, que não estão previstos na tabela, Sim, e os na tabelas não são mais praticados. A evolução da tecnologia, como a ciência médica vê isso com muita facilidade, ela acontece rapidamente. Exatamente. E começam então as improvisações, que são péssimas, sob todos os aspectos. E a implantação dessa classificação, ela tem 10 anos e aí nós não conseguimos fazê-la ainda plenamente. Eu acho que parece que agora a Agência Nacional de Saúde está finalmente estabelecendo um comitê que vai intermediar as relações entre os planos e os prestadores, dentre os quais nos incluímos, mas também os hospitais e laboratórios, Sim. de maneira a que possa se chegar num consenso mínimo ideal para as partes, ou seja, para a minha pessoa como usuário, como paciente, mas também para a minha pessoa como um profissional de saúde, ou como dono de um hospital, ou de uma clínica, ou de um laboratório. É o que nós todos desejamos. Na reta final da nossa conversa, uma pergunta rápida, até porque eu acho que não dá para avaliar isso de forma muito rápida, não, mas para a gente ter um panorama. O programa Mais Médicos, depois de um tempo de implantado, qual é a visão da Associação Médica de Minas Gerais? Olha, infelizmente é a pior possível. Basta dizer que médicas identificadas como grávidas
estão sendo compelidas a voltar para os seus países de origem para não ter filho aqui no país. Não tem liberdade de deslocamento, não tem liberdade de comunicação, não tem estrutura de trabalho, então já começaram a aparecer as fugas, um suicidou semana passada em São Paulo, e não resolve o problema. Por quê? Porque o problema nosso é estrutura. As pessoas criam seus bordões, eu estou criando o meu médico. Sem estrutura de trabalho, é um espectador privilegiado do sofrimento humano. E hoje me disseram que é o seguinte, além de privilegiado, angustiado. Realmente é fato. As pessoas não ficam se não tiverem condição de exercer aquilo para que elas se prepararam, e ninguém consegue ver sofrimento, sabendo que pode ser evitado. Doutor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, muito obrigado por sua presença. Saiba que a BH News é sempre um canal aberto para as informações da Associação Médica. E da parte da Associação Médica também, nós realmente agradecemos sempre as oportunidades, nos colocamos à disposição. Uma boa noite, muito obrigado. Bom, nós vamos dar um pulinho rapidinho agora ali na redação. Eu quero falar com a Renata Dairel, que vai trazer as informações do Brasil e do mundo. Renata, é com você. Paulo, agora para compensar, eu vou voltar com uma notícia boa em homenagem ao Dia da Saúde também. Novos procedimentos para o tratamento de pacientes com doença renal crônica foram incluídos na tabela do SUS hoje. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os procedimentos incluem exames preventivos. Agora, não só os pacientes que já estão no nível avançado da doença vão poder ter aí esses recursos de tratamento. Também vão poder se habilitar ao atendimento os pacientes em estágios iniciais, com acompanhamento ambulatorial e a realização desses exames periódicos preventivos. Eu estou vendo aqui atrás da Renata, dólar cai, é verdade, Renata? Estou vendo atrás de você aqui no monitor, dólar cai, é verdade? Exatamente, o dólar caiu 1% hoje, fechou a R$ 2,22 na venda do dólar comercial. E uma implicação disso é que o número de turistas brasileiros nos Estados Unidos cresceu 15% a mais do que no ano passado. Foram 2.600.000 turistas. Agora nós somos o quinto país a mandar mais turistas para os Estados Unidos. Canadá e México estão sempre ali na disputa pelo primeiro e segundo lugar, porque são vizinhos dos Estados Unidos, né? E na nossa frente está apenas o Japão e o Reino Unido. Perfeito, Renata. Sempre fazer a referência de que a notícia do dólar veio pelo portal G1 e a Renata está sempre ali na redação acompanhando o movimento dos portais e das principais fontes de informação de Belo Horizonte, da região metropolitana, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E a gente volta em instantes. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. E eu tinha dito no intervalo, antes do intervalo, que a gente traria uma matéria falando sobre a Anvisa e as novas determinações da Anvisa sobre a permissão de alguns contaminadores nos alimentos que consumimos. Eu esqueci de chamar a matéria, nosso tempo agora limitou-se, então eu te prometo que amanhã eu abro o primeiro bloco essa matéria, fica o compromisso que amanhã às 6h30 no primeiro bloco a gente exibe a matéria do Nélio e amplia essa discussão aí sob o ponto de vista técnico, sob a luz da razão e da ciência. Bom, o estudo realizado pela Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, aponta um forte crescimento nos estoques de veículos nos pátios das montadoras e das concessionárias no mês de março. Depois de fechar fevereiro, marcando um giro equivalente a 37 dias de venda, os estoques subiram para 48 dias em março. Esse é o maior número desde novembro de 2008, em meio àquela enorme crise global do ano de 2008, quando os estoques somavam 56 dias. Nós já estamos em 48 dias. Em volume, o número de veículos encalhados em março deste ano avançou de 348,9 mil para 387,1 mil unidades em um mês. Diversas montadoras já estão anunciando medidas para reduzir a produção
e a escalada dos estoques se deve muito à acomodação, à redução, à diminuição das vendas. Não é uma notícia boa para a economia e a gente fica aí lamentando o fato de que a economia do país, vez por outra, está nos reservando alguns sustos. Talvez por isso nós tenhamos aí visto a queda na popularidade ou na intenção de votos na presidente Dilma. Mas a gente sempre torce a favor, sempre torce para o lado positivo, que as coisas se acomodem para melhor, por favor, que a gente precisa de boas notícias para continuar vivendo bem. Quem traz informações agora do esporte, com algumas boas notícias, é claro que tem alguma coisa aí que pode preocupar, mas enfim, quem traz as informações do esporte, do futebol e do voleibol hoje é Bruno Garcês. Tudo bom, Paulo? Na rodada de final de semana nos estaduais, primeiro falar do Santos, o Zebrão com o Ituano. Zebra lá em São Zebraço. Paulo, a Penapolense quase aprontou para o Santos, o Ituano do Juninho Paulista Aprontou. O que a Penapolense quase fez, o Ituano fez. Exatamente. No Rio de Janeiro, 1-1. O jogo está aberto ainda. E aqui 0-0? Eu esperava mais desse jogo, né, Paulo? A primeira final do Mineiro, Independência, cheio, recorde de público, 22.200 e alguns pagantes. Que é a capacidade máxima do estado. Superou o Atlético no jogo com vitória do ano passado. Sim. E eu acho que o público compareceu em massa, mas o jogo foi fraco. Eu acho que o ataque, a criatividade da parte ofensiva dos dois times foi fraca. Ainda nós comentamos nos bastidores também, os melhores jogadores foram os zagueiros. O Otamendi e o Bruno Rodrigues. É engraçado isso, então, né? Eu acho que eu esperava um pouco mais da final do Mineiro, porque são dois elencos fortíssimos, apesar dos desfalques. Aí nós podemos acompanhar os melhores momentos de Cruzeiro e Atlético. Poucos lances. A rigor, duas chances de gol para cada lado, né? Exatamente. O Atlético teve uma chance mais aguda com o Tardelli, que perdeu o gol porque talvez estivesse sonhando como é que ia comemorar aquele gol, né? Mas foi quem perdeu o gol mais feito, né? Esse lance aí do Marion, bela jogada do garoto Marion. Marion limpa, passa para o Tardelli e, meu Deus do céu. Infelizmente, não tivemos gols nessa primeira final do Mineiro. Fica tudo para o jogo do Mineirão no próximo domingo. Como diria Milton Leite, que beleza. Que beleza. Que beleza. Bom, falamos do Clássico. O Clássico agora fica para o próximo domingo. Quarta-feira a gente fala dos jogos da Libertadores no meio da semana. Jogos pesados. Tem aí Atlético classificado com Zamora, mais o Cruzeiro com a obrigação de vencer o Garcilasso. Isso, o Cruzeiro joga às 10 horas da noite na quarta-feira e na quinta-feira, 5h30 da tarde. 5h30 péssimo horário, Atlético e Zamora, mas eu acho que os dois irão garantir a classificação para as oitavas de final. Nicolas Anelka no Clube Atlético Mineiro. Foi a bomba do fim de semana, né? O Calil 2 da manhã? 2 da manhã. 2 da manhã. Nicolas Anelka. Calil, você não está dormindo não, Calil? O que é isso? É um bom jogador, né? Muita gente pergunta com quem é Nicolas Anelka, como ele está jogando futebol europeu, mas ele é um bom jogador, um francês, jogou Eurocopa, jogou Copa do Mundo, é um bom jogador, apenas que tem 35 anos de idade, saiu da Inglaterra já de uma forma meio polêmica, nós vemos a foto dele, o que causou uma suspensão de 5 jogos e uma multa de $80 mil. A Anelka na verdade isso aí é uma homenagem a um amigo dele, um humorista francês, camaronês francês, esse aí, que aparece na foto. Sim. Que muitos consideraram um gesto, laquenelle, que é um gesto antissemita. Uma saudação mas não antissemita. Na verdade é antissimismo. Sim. Porque, na verdade, é uma homenagem, não homenagem, mas que ele defende o povo da Palestina, esse humorista francês. E, na verdade, a Anelka nem pensou nisso. Ele pensou mais no humorista, em homenagem a ele, e ele levou um gancho de suspensão, vem para o Atlético. Eu fico um pouco na dúvida, Paulo, porque ele não joga desde 2012 bem. Ele era um reserva de luxo no Chelsea. Depois foi para a China, Turquia, voltou para a Inglaterra e estava lá. Mas com o Ronaldinho também foi assim, então quem sabe? Quem sabe podemos acertar com a Anelka. Eu estou um pé atrás ainda com o Vamos Nicolas ver. Anelka. Futebol Mineiro causa pelo menos uma informação de impacto e coloca o futebol mineiro nas manchetes. De novo, todos os jornais italianos, espanhóis, ingleses, todos só falam de Anelka, reencontrando o Ronaldinho Gaúcho, que já jogaram no Paris Saint-Germain em 2001, 2002. O Sada Cruzeiro do nosso amigo Vitório Medioli está só descansando, esperando quem vem. Quem vem? Já veio o SESI. Derrotou novamente o Campinas 3-7-2. São Paulo. E seguramente vai ser a grande final, quem sabe a grande revanche de 2011, que os dois fizeram a final e o SESI saiu vencedor. O Mineirinho vai lotar, os ingressos começam a ser vendidos hoje pela internet, a partir das 4 da tarde começam os ingressos a ser vendidos, na quarta-feira, no ginásio do Mineirinho. Partida única. Partida única. Ganhou, levou. Domingo, 10 horas da manhã. Ganhou, levou. Ganhou, levou. Bruno Garcês. Muito obrigado. Fernandinha, troca aqui. A Dengue informa. Sai Bruno Garcês, entra Fernanda Gontijo. E a nossa troca é rápida aqui, feita ao vivo mesmo. A gente está na retinha final. Tudo bem, Fernanda? Bom final de semana. Curtiu bem as dicas do Nanite? Curti demais. E agora então tem a dica de hoje, segunda-feira. Nanite eu faço o quê, Fernandinha? A dica de hoje vai ser lá no Conservatório UFMG,
com o projeto Pizindim Choro no Palco, que vai receber um verdadeiro espetáculo. Chamado Chorando Entre Amigos, que vai ser uma homenagem ao Pixinguinha. Vão ter a presença de vários músicos super renomados no cenário nacional, além da presença da contadora de histórias e musicista Beatriz Mirra, que vai contar alguns casos da vida de Pixinguinha e também do músico Paulinho Pedra Azul. A apresentação começa hoje, daqui a pouquinho, 8 horas da noite. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. E a entrada custa R$20 a inteira. Lembrando que o Conservatório FMG fica ali na Avenida Afonso Pena, número 1534, bem na frente centro do Palácio das Artes. Se estiver na frente do Palácio das Artes, você olhou, você vê o Conservatório do FMG. Ótima dica, né? Ótimo, você só traz ótimas dicas. Fernandinha, uma boa semana para você. Paulo. Até amanhã. Amanhã a Você gente está de volta com mais um Na Night. Estamos encerrando aqui o nosso Redação BH News. Como sempre, muito obrigado pela sua companhia. Você é a razão da gente se preparar para vir até aqui e trazer a melhor informação. Por isso, a gente quer sempre que você participe conosco no desenvolvimento dessa nossa missão de informar, para que possamos informar cada vez melhor. Até amanhã, 6h30 da noite. Grande abraço, uma ótima semana para nós. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.